Bom, estamos gravando. Essa é a nossa aula de auditoria e segurança de sistemas. Nela a gente vai falar sobre autenticação. O livro que eu estou usando de base é esse livro aqui, do Stallings, Segurança de Computadores, no caso aqui, a tradução da segunda edição. A gente vai falar um pouquinho sobre autenticação aqui, que é o capítulo 3 do livro. Tem um slide aqui, vou colocar para apresentar. Bom, a gente, até agora, a gente já falou sobre introdução à segurança de sistemas, né, sobre os aspectos introdutórios, o que é ativo, o que é segurança de computadores, por que a gente tem que proteger os nossos ativos computacionais, explicamos algumas as coisas sobre os termos, né, o que é texto, aliás, o que é contramedida, o que é ameaça, o que é ataque, o que é superfície de ataque, vulnerabilidade. E aí, no segundo ciclo, nós falamos um pouquinho sobre criptografia, que é a estratégia, o mecanismo de segurança de computadores usado para atingir o atributo de confidencialidade. Né? Temos os três atributos da tríade CID, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. E aí falamos no ciclo 2 sobre a criptografia para atingir a confidencialidade. Agora nós vamos falar sobre a autenticação. A autenticação ela é um outro mecanismo de segurança. Ele está ligado um pouco com confidencialidade, mas não. Ele pode estar ligado com integridade também. E ele é a base para garantia de para todo mecanismo de segurança. A autenticação ela serve como base, principalmente quando a gente vai lidar com controle de acesso. Nós precisamos lidar com autenticação antes de lidar com controle de acesso e com aqueles mecanismos de auditoria para providenciar o que a gente chama de não repúdio, né? Que é não permitir que você faça alguma coisa e lá no final você negue que você fez essa coisa. Você guarda um registro daquilo que você fez e a autenticação ela serve para isso também. Ela dá base tanto para controle de acesso, né? Você definir onde os seus usuários do sistema eles vão acessar, quanto para você depois submeter o sistema à auditoria, saber o que o usuário fez a cada momento do sistema, o que ele acessou, se acessou coisa indevida ou não. Então, a autenticação ela serve para isso também. Inclusive, a autenticação, segundo alguns autores, ele também é um atributo de segurança de computadores. Nós temos os três atributos da tríade CID, confidencialidade, integridade, disponibilidade, mas há autores que dizem que esses três atributos eles não são suficientes para abarcar todas as preocupações que existem com segurança de computadores. Então, nós temos alguns outros atributos. Entre eles está a autenticação, e aí vai vir a autorização, o não repúdio e vários outros atributos. Mas a autenticação ela é um desses outros atributos que são importantes, e aí na visão de alguns autores de segurança de computadores. Daniel, se você tiver alguma dúvida, quiser falar, você pode pedir a palavra, tá bom? No meio da explicação. Uhum. Essa é a Beleza. vantagem da gente estar com uma aula síncrona, né? Uhum. Só os slides aqui. Então, é bom a gente começar a lidar com esse assunto de autenticação. Primeiro, define o que, né? A definição, o conceito por trás, e o porquê, a justificativa de por que eu tenho que usar, eu tenho que me preocupar com esse atributo de autenticação. O que é autenticação? Autenticação, ele é o processo de verificação de uma identidade alegada por ou para uma entidade do sistema. Então, quando você lida com autenticação, você está lidando com a verificação da identidade que alguém alegou. Alguém diz que é uma pessoa e você tem que confiar ou não que aquela pessoa é quem ela diz ser, né? Um exemplo, quando você vai fazer a autenticação por senha, por exemplo, você geralmente coloca um ID.
E você está dizendo que você é uma determinada pessoa, porque você está falando, ó, eu sou o dono desse ID aqui. Então, quando você fornece um ID, você está providenciando uma forma de mostrar uma identidade. Agora, resta ao sistema confiar ou não de que você é quem você diz ser, né? Que você é realmente a pessoa dona daquela identidade que você está falando, né? Um tipo de ataque que é o de você você tentar usar um ID de outra pessoa, a gente chama isso de personificação. Você está tentando se passar por outra pessoa. Esse é um tipo de ataque que é um ataque direto contra a autenticação, né? A autenticidade da identidade da pessoa. Então, sempre que quando a gente fala de autenticação, a gente está querendo, a gente se refere especificamente à questão da identidade. Entrou uma outra pessoa aqui, deixa eu só conferir quem é. Permitir. Murilo. Oi, Murilo, tudo bem? Consegue me ouvir, Murilo? Entrou agora, apareceu aqui. Bom, a gente estava aqui, Murilo, falando sobre. Começando a falar sobre autenticação, que é o assunto da aula de hoje, né? E eu estou aqui nesse slide, no comecinho, falando sobre o que é autenticação e por que autenticação. Agora eu vou falar a justificativa por trás de termos um sistema, uma preocupação com autenticação. Por que nós temos essa preocupação? Primeiro, porque é necessário garantir que o usuário, né? E aí pode ser um usuário, pode ser um outro sistema. Se a gente estiver lidando com um sistema que se comunica com outros sistemas, é necessário que a gente garanta que esse portador da identidade ele é quem ele diz que é, porque você vai dar acesso às áreas do sistema conforme a identidade que esse usuário, esse outro sistema tem, né? Você vai dar acesso a um determinado recurso, uma determinada função, com base nisso. E aí é como eu falei em momentos anteriores, que a base para o controle de acesso, ele é você saber quem a pessoa é. E aí você vai começar a pensar em atribuir perfis, né? Essa pessoa aqui, ela é detentora do perfil de administrador ou root. Se estivermos falando dos sistemas Unix, né? Tem os root da vida. Mas primeiro você precisa saber quem que é a pessoa ou quem que é o sistema, para você depois saber se ele é um administrador, se ele é um usuário comum, e você conseguir administrar o controle de acesso, né? Onde que essa pessoa pode acessar ou não, se ela pode acessar uma determinada área ou não do sistema, né? E aí, como eu já tinha dito, né, a autenticação é a base para outros serviços de segurança, como o controle de acesso e o não repúdio. O não repúdio, como eu já tinha dito também, tem a ver com auditoria, né? Você fez alguma coisa, não tem como você negar que você fez aquela coisa, porque está lá registrado em um log que você acessou o sistema em determinada hora, em determinado momento. É muito usado para fazer essa questão de auditoria, né? E principalmente para computação forense, né? Quando vai fazer uma determinada investigação e aí você quer saber quais são, rastrear, né? Remontar quais foram as atividades, os atos de um determinado usuário em um sistema. Até aqui tudo bem? Daniel, Murilo que chegou agora? Sim, tranquilo. Sim, professor, Beleza. pode seguir. Beleza, vamos lá então. E agora vamos falar do como. Falando do quê? Falando do porquê. Agora vamos falar do como. Como que o processo de autenticação se dá? O processo de autenticação ele é dividido em duas etapas. Nós temos a etapa de identificação e a etapa de verificação. Se a gente falou que o processo de autenticação ele depende da identidade de alguém, é óbvio que vai haver uma etapa chamada de etapa de identificação, porque é nessa etapa que o usuário, dono da identidade, vai apresentar o seu identificador, que pode ser um nickname, né, um nick, um usuário, pode ser
um e-mail, muitas vezes a gente se registra em um sistema usando um e-mail, pode ser um PIN, né, que é a sigla de Personal Identification Number, que é um número identificador que vai te identificar, aquele número que corresponde à sua identidade. O sistema reconhece você por aquele número. Pode ser, por exemplo, um hash. Muitas vezes alguns sistemas usam hash para identificar. O blockchain, por exemplo, quando você tem aquelas carteiras de blockchain, você tem uma chave, né? Essa chave é um hash. Ela é as suas credenciais, vamos dizer assim, aquele que te identifica, né? E aí a gente está lidando com tentar criar um pouco de anonimato, porque você não fornece literalmente seu nome, mas fornece uma chave que, embora não tenha o seu nome, aquela chave ela é sua e somente sua. Então, ela é uma forma de te identificar dentre todos os usuários do sistema, né? E aí a gente tem os conceitos de anonimato, que é você cria um mecanismo para que ninguém saiba quem você é, né? E temos o pseudonimimato. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. Já ouviram falar nessa expressão? Não. Pseudonimimato. Vocês imaginam o que seria isso? Você tá doido, mas você não tá. Ficou ruim, o áudio. Você acha que você tá anônimo, mas na verdade você não tá. Não é bem isso. Na verdade, você está anônimo, vamos dizer assim, mas todas as suas ações elas são atribuídas a um perfil que não dá para ser ligado diretamente a você. Imagine que você esteja num fórum e você cria um perfil fake, sei lá, com o nome de Vegeta 123, vamos dizer assim. E aí você faz um monte de coisa nesse fórum, faz um monte de comentário e tal, faz um monte de postagem. As pessoas do fórum conseguem atribuir todos os comentários, todas as postagens a um perfil chamado Vegeta 123. Mas ninguém sabe que o perfil Vegeta 123 é seu. Isso chama-se de pseudonimimato. Você consegue atribuir as ações a uma determinada pessoa, a um determinado perfil, mas não consegue ligar esse perfil a uma determinada pessoa. Isso também você pode fazer a autenticação seguindo esse raciocínio, né? Você não precisa necessariamente ligar as ações, né, um determinado identificador, né, que a gente está falando de ID aqui, a uma determinada pessoa e saber quem é ela. Você não precisa saber quem é ela. Você pode ligar esse identificador a um perfil qualquer que está ligado a uma pessoa, mas você não sabe quem é essa pessoa. Então, esse é um tipo de autenticação que está ligada com esse conceito de pseudonimimato. Ficou claro aí? Conseguiram entender? Beleza. É só o ponto que eu queria mencionar em que você, embora seja uma etapa de identificação, não necessariamente você precisa se identificar quem você é. Mas a identificação talvez faça referência a um determinado perfil no sistema, que as pessoas não conseguem ligar esse perfil a você, né? E aí, depois da etapa de identificação, nós temos a etapa de verificação, que é quando você, depois de identificado, depois que o sistema conhece as suas credenciais, está salvo no banco de dados do sistema, você apresenta a mesma credencial que está registrada lá no sistema, para que o sistema te garanta acesso às suas áreas, às suas funções, né? Ele vai pegar as credenciais que você apresenta nessa etapa de verificação e comparar com aquelas credenciais que estão registradas lá em seu banco de dados, né? E aí, se bater, você está autorizado a entrar no sistema. Isso é a etapa de verificação. Basicamente, então, o que está escrito nesse slide é que você, na autenticação, tem uma etapa em que você se identifica, coloca o seu usuário lá e senha, por exemplo, né? Não é só senha, a gente vai falar sobre isso,
mas a senha é o exemplo mais clássico. E a etapa de verificação, onde você entra com o seu usuário e entra com sua senha. Se o seu usuário e senha bater com o usuário e senha que está registrado no sistema, você consegue entrar. Então, essa é a etapa de verificação. Então, aqui nesse slide, eu trago um modelo para autenticação digital. É um modelo porque ele não tem os detalhes, vamos dizer assim. É algo que pode ser usado em qualquer sistema de autenticação, né? E aí, para cada sistema de autenticação, você vai adicionar detalhes diferentes. Isso aqui pode ser, vamos dizer que é o resumo de todo o modelo de autenticação, ele funciona mais ou menos dessa forma. Independente se essa autenticação ela é por senha, se essa autenticação ela é por token, se essa autenticação é por biometria, tanto dinâmica quanto estática, que são coisas que a gente vai ver ainda nessa aula. Basicamente, funciona dessa forma. Que a gente tem esse diagrama aqui, e nesse diagrama aqui nós temos o subscriber, que também vai ser em outro momento, né, ele vai ser um claimant. Subscriber é aquela pessoa que se subscreve ao sistema, que se candidata a entrar no sistema. O subscriber, o candidato, ele vai se tornar subscriber de um sistema, de um serviço. Esse CSP aqui serviço, provedor de serviço, você vai se tornar um assinante de um determinado serviço quando você apresentar as suas credenciais. Você vai registrar as suas credenciais. Então, é o que está acontecendo aqui. E assim que você entra no sistema e faz o registro, o serviço, o CSP aqui, o provedor de serviço, que pode ser um aplicativo qualquer, um sistema, aquilo que vai te providenciar alguma determinada função, algo que você possa fazer usando o sistema. Ele vai emitir uma credencial para você. Então, você, como subscriber aqui, vai ser registrado e aí o sistema vai te devolver uma credencial. Depois que você se tornar um subscriber, um assinante, você vai poder usar essa credencial para requerer o acesso, né? O exemplo da senha é você vai no sistema, cria o seu cadastro. Você coloca lá a sua senha, ou então o sistema gera uma senha para você e te entrega, né? Ou você cria a sua senha e ele fala, não, tá ok, e ele fala, não, você pode usar essa senha para entrar nesse sistema aqui. E aí, quando você for entrar nesse sistema em um outro momento, você vai usar aquela senha e aquele ID que você criou no ato de registrar para estabelecer um acesso naquele sistema. É o que está sendo descrito aqui no passo 3. No caso, a outra parte se tornará um verificador, né? No caso, o sistema, o próprio sistema, ele vai ter o papel de verificar se aquela credencial que você está usando para acessar o sistema, ela é de fato válida, se está registrado no seu banco de dados, né? No conjunto de dados de todos as credenciais e senhas de acesso àquele sistema. Claro que, na maioria dos casos, a gente vai pensar que isso aqui, o papel de verifier, né, de verificador, e de provedor de serviço, ele vai ser a mesma coisa, mas pode ser que não seja. Pode ser que um sistema faça a verificação de senha e outro sistema faça a emissão da credencial. Isso pode acontecer também. No passo 5, um requerente deve demonstrar com sucesso a posse e controle do token que contém a credencial. No caso, o token aqui é uma palavra genérica, né? Não é necessariamente um token, mas você tem que demonstrar que você, como uma pessoa que quer entrar no sistema e usar aquele serviço, você tem que demonstrar com sucesso que você sabe a senha, ou que você detém o token, ou que você detém a biometria necessária, ou seja, que você é a pessoa quem diz ser. Como que você prova isso? Digitando a senha correta, usando o token para acessar, ou sei lá, usando a digital para acessar um determinado sistema. Então, você vai usar aquela credencial e usando a credencial, você vai provar que você é aquela pessoa dona que se registrou lá na etapa 1, né? Na etapa aqui de
de transformar-se em um subscriber aqui, em um assinante. E aí, então, o verificador ele vai conferir se o requerente é o mesmo assinante nomeado na credencial. Basicamente, o que, que o verificador faz? Ele vai conferir se você é aquela mesma pessoa que se registrou lá no começo, né? Lá no passo 1. No passo 1, alguém se registrou. Alguém, aqui no passo 6, está tentando entrar. Será que essa pessoa que está tentando entrar é a mesma pessoa que se registrou aqui? É basicamente isso que acontece aqui. O verificador faz essa verificação. Então, ele, fazendo essa verificação, dando tudo certo, ele transmite uma afirmação sobre você que está tentando requerer um acesso ao sistema, ao RP, que é a Relying Party, que é a parte que confia. Basicamente, existe uma parte do sistema que confia em todo mundo que o verificador fala que é a pessoa, que essa pessoa pode entrar ali porque ela tem as credenciais validadas. A parte que confia, basicamente, pode ser o próprio sistema ou pode ser um outro sistema externo, né? Pode ser uma outra parte aqui, que não necessariamente é o provedor de serviço, né? A parte que confia é quem deixa entrar, né? Quem faz, vamos dizer assim, é o porteiro que abre a cancela para você entrar. Por quê? Porque ele é uma parte que confia que está tudo certo e que você realmente você que está tentando entrar é aquela pessoa que se registrou aqui no passo 1. Né? O verificador ele transmite essa afirmação, a parte que confia, né, a Relying Party aqui, e aí, com base nessa informação enviada pelo verificador, pelo verifier aqui, ele vai tomar uma decisão. Né? Ele vai decidir sobre, primeiro, se você pode ou não entrar no sistema. Segundo, quais áreas do sistema você pode acessar. E terceiro, quais funções, o que você pode exatamente fazer dentro do sistema. Então, com base nas informações enviadas pelo verificador, a Relying Party aqui, a parte que confia, ela vai tomar essa decisão, e aí, tomando essa decisão, você vai ter o seu acesso garantido dentro do sistema, ou negado, se for o caso, ou restringido, né? Você vai poder acessar algumas partes e outras não. Então, essa é mais ou menos um modelo geral, um mecanismo geral de funcionamento para qualquer sistema de autenticação digital. Funciona mais ou menos assim, né? E aí vai mudar a forma, alguns detalhes vão mudar conforme a implementação que você estiver tentando fazer, né? Porque existem pelo menos 4 formas de implementar isso aqui de maneiras diferentes. Até aqui tudo ok? Sim. Beleza. Se vocês não estiverem entendendo, se estiver muito esquisita a explicação, pode perguntar, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Ô, professor, rapidão. Agora que você comentou, eu lembrei. Eu já utilizei um pouco disso daí para requerer acesso a APIs de sistemas. Sim. E tem todo um negócio de token de vida curta, vida longa, né? Que você tem que trocar um pelo outro. É um pouco mais complexo do que isso daí, né? No fim, acaba sendo essa verificação, mas você tem que ficar refazendo isso daí depois de tempos em tempos. E como que eu posso perguntar? Ainda funciona do mesmo jeito, né? É só passos a mais, seria isso? Isso. Isso aqui é a definição de modelo, né? É o que está por trás do que a gente chama de abstração. Modelo é tudo aquilo que é essencial para o funcionamento de um sistema. Para um funcionamento de um sistema de autenticação, isso aqui é o essencial. Claro que na vida real as coisas vão ser um pouco mais complicadas, mas no fim das contas, todo o sistema de autenticação vai ter um subscriber, vai ter uma autoridade registradora, que é quem registra, né, quem guarda lá nos bancos de dados, vai ter o provedor de serviço de credenciais, né, o CSP, vai ter a parte que confia, que é onde você acessa, e vai ter um verificador. Basicamente, todo sistema de autenticação vai ter isso aí. Entendi. Só que aí isso vão mesmo, implementar de maneiras diferentes e provavelmente de maneiras mais complexas. Uhum. Beleza?
E aí, você falando sobre token, inclusive aqui a gente vai falar sobre os meios de autenticação. Basicamente, quando a gente lida com autenticação, nós temos 4 meios de autenticar alguém. Como é que a gente autentica alguém ou um sistema? Você pode verificar algo que o indivíduo sabe, e aí o que pode ser algo que o indivíduo sabe? Né? Senhas, o Personal Identification Number, né, o PIN, respostas a questões previamente arranjadas, que é aquela questão de desafio-resposta, né, o challenge, alguns sistemas chamam de challenge. Ou você pode tentar verificar algo que o indivíduo possui. E esse algo que o indivíduo possui é o token, né? Pode ser cartão de crédito, né? Ou pode ser smart card, ou pode ser chaves físicas, aquele chaveirinho, não sei se vocês já chegaram a ver, existem chaveirinhos assim, que é algo que a pessoa tem, e aí é tipo um pendrive, você coloca no sistema, aí o sistema reconhece porque ele lê no pendrive a identidade de alguém, e, não, essa pessoa está com esse token, então, porque ela é, de fato, quem diz ser. Algo que o indivíduo é, que aí a gente está lidando com biometria estática, ou seja, reconhecimento digital, retina, né, reconhecimento de retina, reconhecimento de face, reconhecimento de padrão dos dedos, tem isso também. É algo que você né? Suas características físicas. Ou algo que o indivíduo faz, que é o que a gente chama de biometria dinâmica, que é o reconhecimento do padrão de voz. Você pode fazer o padrão de voz, né? E o sistema reconhecer que é você. Característica da escrita à mão, quando você escreve à mão alguma coisa, assinatura, né? O sistema pode reconhecer, porque é uma característica que é relativamente única, né, entre as pessoas. Dificilmente vai ter alguém que tem essa mesma característica que você. Ritmo de digitação, você pode ser reconhecido pelo ritmo que você digita no teclado. Isso é algo que você faz. Você fala, né, que aí vai ter o reconhecimento padrão de voz. Você escreve, você digita. Então, basicamente, são esses 4 meios de autenticação existentes, né? E aí você vai, quando vai desenvolver um sistema e vai prover o meio de autenticação, você tem que escolher em alguma dessas 4 características aqui, dessas 4 categorias, né? Ou você vai tentar verificar algo que o indivíduo sabe, ou algo que o indivíduo possui, ou algo que ele é, ou algo que ele faz. E aqui nesse slide, inclusive, eu trago as principais vulnerabilidades associadas com esses 4 meios de autenticação. Se você está lidando com algo que o indivíduo sabe, você tem que ter noção de que aquilo pode ser adivinhado, pode ser roubado, pode ser esquecido. Caso clássico da senha, né? Alguém pode adivinhar a senha, alguém pode roubar uma senha, alguém pode esquecer uma senha. Então você tem que ter mecanismos para lidar com essas vulnerabilidades aí. Se você está lidando com um token, o token, você tem que pensar que o token ele pode ser forjado ou ele pode ser roubado, né? Clonar cartão de crédito, por exemplo, é forjar um token, né? O cartão de crédito ele é um token. Se você está lidando com algo que o indivíduo ou com algo que o indivíduo faz, com biometria, basicamente, você tem que saber que esses dois, ambos, eles são suscetíveis a falsos positivos e falsos negativos. Que basicamente alguém coloca o dedo lá no reconhecimento digital, que não é você, mas o seu sistema reconhece como se fosse você. Isso é um falso positivo. Né? Ele está achando que é você quando não é você. Ou quando você vai lá no caixa eletrônico, bota o seu dedo na digital e o caixa eletrônico não quer abrir, porque ele acha que não é você, né? Tá lendo seu digital, você tá, sei lá, você tá com o dedo com calo e ele não deixa você entrar. Isso é um falso negativo, porque a biometria, ela é probabilística. Ou seja, ela não é determinística, ela é probabilística. A probabilidade é uma probabilidade alta de que ela acerte, né? Mas existe uma probabilidade de que ela erre também. Diferente de senha, né? Você digita a sua senha, não vai ser provavelmente você vai entrar. Você vai entrar. Né? Se você digitar a senha correta, você vai entrar com certeza. Na biometria, não. Se você coloca o seu dedo lá na digital, existe uma probabilidade de que o sistema te rejeite.
ou existe a probabilidade de que o sistema, alguém coloque o dedo lá e o sistema acha que é o seu dedo, né? A biometria, ela é probabilística, ela não é determinística. Determinística é quando você consegue prever exatamente o comportamento dele. Algo sempre vai dar certo ou algo sempre vai dar errado. É o caso de senha, né? De cartão de crédito, né? Você pega o cartão de crédito, tentar de outra pessoa e tentar entrar na máquina lá do caixa eletrônico, ele não vai deixar fazer transação na sua conta, vai fazer transação na conta de outra pessoa, né? Então, ela é determinística. Uma outra informação interessante é que a melhor maneira de fazer, de incrementar a segurança, né, de algum sistema, é você usar a autenticação de N fatores. O que é a autenticação de N fatores? É você usar mais de um desses fatores, porque cada um desses fatores, como a gente acabou de ver, ele tem suas próprias vulnerabilidades. Nada é perfeito, nenhum deles vai ser 100% seguro. Então, como que você aumenta ainda mais a segurança? Combinando 2, 3, 4 ou mais desses fatores aqui, né? É muito comum a gente usar no celular a chamada two-factor, né? Two-factor authentication, que é o Google ele trabalha muito com isso aí, né? Você lida com a senha, mas você tem a sua senha, mas aí ele te manda um código lá no seu por SMS, você tem que digitar aquele código. Você está usando 2 fatores, né? Quanto mais fatores, mais seguro vai ser o mecanismo. Tenham isso em mente. Beleza? Até aqui nesse slide, tudo ok? Uhum. Beleza. Então vamos lá, vamos passar por cada um desses mecanismos aí, dessas categorias de autenticação. Vamos primeiro falar da autenticação baseada em senha, que está dentro daquela autenticação, daquela categoria de coisas que você sabe, né? Você sabe a senha, você sabendo a senha, você digita a senha e você entra. A autenticação baseada em senha é, de longe, a mais usada, né? Ela é a mais amplamente usada, provavelmente você usa em quase todos os seus sistemas que você vai acessar, ele vai usar a senha, porque ela é muito econômica, é muito fácil, né? Não existe muitos recursos, né? Comparando, por exemplo, com a biometria, exige uma interface especial para você ler as características da pessoa, ler a íris, ler a mão, né? Ler o pulso, sei lá, ler o dedo, né? Se for digital. Senha não, senha você vai lá e digita no teclado, que já é uma interface padrão de todo computador, praticamente todo computador tem um teclado, e é muito fácil você implementar uma autenticação baseada em senha, né? A autenticação baseada em senha, ela funciona com base na comparação da senha que você informa com a senha previamente armazenada. Então, tem uma senha lá, tem um campo, né? Você digita lá o seu identificador, o seu ID, porque a gente viu lá que todo mecanismo de autenticação você tem que providenciar o ID também, e você tem que coloca a sua senha em outro campo lá do formulário. E aí ele vai pegar essa senha que você colocou e bater essa senha com outra senha, com alguma senha que está lá registrada no banco de dados. Se ele encontrar uma senha dentro do conjunto de senhas que está salva no banco de dados, e essa senha ela corresponder àquele determinado usuário, ele vai permitir que você acesse o sistema, né? É assim, mais ou menos, que funciona a autenticação baseada em senha. Algo que é muito comum, é muito simples, porque isso é usual, né? Todo mundo já usou senha na vida pelo menos uma vez. A senha serve para quê? Ela serve para autenticar o ID. Basicamente é para isso. Você coloca uma senha e essa senha ela sempre vai estar vinculada com o ID. Então ele vai ver se aquela senha, sempre vai ver se aquela senha corresponde a um ID, né? E se uma senha que você colocar corresponder ao ID que você também está informando, você vai poder entrar no sistema. O ID, no final das contas, vai servir para determinar se o usuário está autorizado a obter acesso do sistema, porque pode ser que você nem esteja autorizado, mesmo que seu ID e a sua senha esteja registrado no banco de dados, pode ser que você tenha sido banido, por exemplo, né? E aí o sistema não vai deixar você entrar. Determinar os privilégios concedidos,
saber onde é que você pode acessar, onde é que você não pode acessar. Ser usado no controle de acesso discricionário, que é aquele feito pelo administrador do sistema, né? Você é administrador do sistema, você pega uma lista de usuário, uma lista de senha e cadastra todo mundo. Isso aí a gente chama de controle de acesso discricionário. Você pega, não, esse usuário aqui, ele vai poder acessar o sistema como root. Esse usuário aqui vai poder acessar determinada pasta. Esse usuário aqui vai poder ler, escrever e excluir algum determinado arquivo. Mas não é a pessoa que está fazendo esse registro, não é a própria pessoa dona do ID. É um administrador do sistema que está fazendo isso aí. A gente chama isso aí de controle de acesso discricionário. Quando a gente estiver estudando controle de acesso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Informação importantíssima. Geralmente, as senhas elas não são armazenadas em texto puro. Vocês lembram o que é um texto puro, um plain text? Lá de criptografia? Sim. Que é uma senha legível, né? Você coloca lá e você pode digitar ela do jeito que está lá, você consegue entrar. Geralmente, elas não são armazenadas assim. Geralmente, o que acontece? O sistema ela pega a senha e faz um hash da senha. Ele faz um hash da senha. E o que ele armazena no banco de dados? Todos os hashes das senhas. E aí, quando você vai acessar um determinado sistema, o que ele vai fazer? Você vai digitar sua senha lá, seu usuário, sua senha, e aí o sistema ele vai fazer um hash da senha que você digitou e comparar com os hashes que ele tem salvo lá no banco de dados. E aí, se bater o hash da senha que você entrou com algum hash que está no banco de dados, significa que você pode entrar, né? O sistema, e aí se algum atacante, né, alguém roubar o arquivo de senhas, na verdade ele vai roubar um arquivo de hashes, né? E aí não adianta ele ir lá e digitar o hash, porque o sistema não vai acertar o hash. Porque o hash de um hash não vai dar aquele hash que está registrado no sistema. Ele tem que entrar exatamente com a senha, e aí o sistema vai rodar a função de hash, e aí o resultado da função de hash que é comparado com o que está lá no banco de dados. Então, não adianta o atacante ir lá e roubar o arquivo de senha, que na verdade vai ter um monte de hash lá, e aí ele não vai saber. O que ele pode fazer, como atacante, depois, se ele tiver, por exemplo, um dicionário lá que mostra quais os hashes correspondem às senhas mais comuns, aí ele vai, sei lá, comparar o hash que ele encontrou lá com os hashes do dicionário dele. E aí ele vai descobrir qual é a senha que gerou aquele hash. Então é só ir lá digitar aquela senha. É o que geralmente acontece, né? Mas sem ter esse dicionário, que a gente chama nesse caso aí, a gente chama de dicionário arco-íris, né? Cada senha tem um monte de hash associado a ele. E aí ele vai tentando esses hashes associados àquela senha, para até descobrir qual senha que gerou aquele determinado hash. Qual que é a característica de um hash, que é importante nesse caso aí? Todo hash ele é considerado de uma via por quê? Vocês lembram? Sim, só tem um jeito de determinar ele. Você não consegue fazer o contrário, né? O plaintext para o hash você consegue, mas do hash para o plaintext não dá. Exatamente. E é por isso que o atacante ele pode pegar os hash lá, que a partir do hash ele não vai descobrir a senha, porque ela é de uma via, ele é resistente à primeira imagem, né? Você não consegue voltar atrás, né? Você não consegue descobrir qual que foi a senha que gerou aquele hash. Beleza? Até aqui tudo ok? Sim. Pode passar? Professor, só uma pergunta. Se é comparação de hashes, como que consegue acesso sei lá, a um usuário root do sistema? Porque, teoricamente, você falou que no dicionário de hash ele vai testar vários hashes, né, de senhas conhecidas até conseguir um usuário. Mas aí só não conseguiria acesso que aquele usuário em específico tem? Como que isso daí acaba quebrando para uma coisa maior, entendeu? Então, acontece o seguinte, ou ele consegue descobrir a senha do root, e aí ele já entra como root, né? Ou ele entra no usuário, ele quer atacar um determinado usuário, que não é root, ele só quer pegar lá algumas informações desse usuário, e ele acessa o sistema.
Ou, às vezes, o que mais acontece também é algum atacante, ele não está procurando alguém específico, ele está procurando quebrar um sistema, independente de quem seja. E aí, quebrou, acessou, ele vai estar no lucro. Ou ele pode fazer o que geralmente acontece, né? Esses hackers mais habilidosos, eles trabalham com elevação de privilégio. Primeiro objetivo deles é entrar no sistema. Entrou no sistema, segundo objetivo é levar o privilégio. Ele vai tentar outros mecanismos, mexer no próprio sistema, para ele tentar mudar o status dele de usuário para root. Ele vai tentar de todas as formas possíveis, depois que ele entrou no sistema, ele vai tentar de todas as formas possíveis ganhar um acesso que aquele usuário não teria. Basicamente é assim que acontece. Mas ele vai usar outras coisas, né? Não vai usar só o dicionário arco-íris, por exemplo, que é o de tentar o teste. Então, é assim que acaba acontecendo aqueles casos de hack para criptografar dados, né? Para resgate de dados? É assim que acontece mais ou menos, então? Ransomware, né? Nesse caso, quase sempre tem a ver com engenharia social, né? Tem a ver, mais ou menos acontece assim. O grupo de hacker manda instala vírus, vamos dizer assim, worms, né? Malwares em diversos lugares, manda por e-mail, né? E aí alguém desavisado entra nesse site, e aí baixa um cookie, né? Que não deveria baixar, ou clica clica em alguma coisa que não deveria clicar, e aí instala um malware no computador da pessoa. E aí, quando instala esse malware, a pessoa, talvez ele pode funcionar como uma espécie de backdoor, que é uma porta dos fundos, né? Uma maneira de entrar no sistema, através daquele malware instalado, ou o próprio malware, ele vai lá e criptografa o sistema, e aí quem tem a chave da criptografia desse sistema é só o hacker. E aí ele não vai conseguir descriptografar, né? E aí ele vai precisar pagar o hacker para o hacker liberar a chave. Mas basicamente tem a ver com engenharia social, né? Muito dificilmente alguém vai conseguir só na elevação do privilégio. Assim. Tem que ter vulnerabilidades explícitas ou alguém não atualizou o sistema, porque geralmente quando alguém pede, sei lá, quando algum sistema que você está usando, algum aplicativo pede para você atualizar, é bom que você atualize. Por quê? Porque foi descobertas algumas vulnerabilidades, e aquelas vulnerabilidades já foram expostas. Se você não atualizar, os hackers também estão na internet, sabem que aquela vulnerabilidade já foi exposta, eles vão acessar o seu sistema por meio daquela vulnerabilidade. Por isso que um dos maiores problemas com relação a sistemas, a segurança de sistemas, é não atualizar o sistema. E aí, independente se for Windows, Linux, se for open source, se não for, se alguém pediu para atualizar, você não atualizou, você está vulnerável. E aí alguém pode ir lá e acessar o seu sistema. E isso é complicado porque, segundo a gente já estudou, a maioria dos sistemas da internet é tudo legado, né? São coisas que já não é a última geração, né? A maioria dos sites que estão na internet, né? Sim. E aí você tem que tomar cuidado, inclusive com as bibliotecas que você usa, né? Muitas vezes, por exemplo, você está usando lá um site no WordPress, não, sei lá, um site qualquer, e usa o Joomla, né, para poder administrar o site. E aí o seu site está todo redondinho, mas o Joomla está com uma vulnerabilidade. E aí você tem que tomar cuidado até com o que você usa, né? Olhar sempre as newsletters de segurança, né, para ver se alguém conseguiu descobrir alguma vulnerabilidade, porque geralmente funciona assim, né? Tem uns pen testers, né, que são aqueles ethical hackers, né, as pessoas que trabalham para o bem, vamos dizer assim, né? Eles ficam tentando invadir sistemas, e aí eles descobrem uma determinada vulnerabilidade, e aí eles avisam, né? Avisam para a empresa, olha, você está com essa vulnerabilidade aqui. Arrume até tal dia, porque até tal dia eu vou dispor essa vulnerabilidade. E aí, se a empresa arrumar, beleza. Aí ela vai falar, ó, gente, atualiza o sistema porque tem essa vulnerabilidade. Se ela ignorar, a vulnerabilidade vai ser exposta e aí o sistema vai estar vulnerável, né? E aí as pessoas, tanto você, quanto a empresa, quanto os hackers no mundo, os crackers, né?
eles vão olhar que aquele sistema está vulnerável daquela forma. O que eles vão fazer? Vão tentar acessar todos os sistemas que usam aquela versão que está com vulnerabilidade. Se você não atualizou, você vai rodar, né? Basicamente. Eles basicamente fazem isso aí. Eles não... Muito difícil alguém vai lá e tenta acessar um sistema, tenta quebrar ou hackear alguém específico. Eles geralmente ficam tentando no geral, sabe? E aí, se eles rodam uns scanners na internet, uns crawlers na internet, eles vão tentando procurar vulnerabilidades. Se ele achar você com vulnerabilidade, é você que ele vai acessar, independente se você não seja alguém importante ou qualquer coisa assim. Às vezes a gente pensa, quem que eu sou, né? Por que alguém vai querer invadir meu site? Mas não é bem assim que funciona, né? Eles invadem, não é só de gente que é famosa, né? Se você tá vulnerável, eles vão tentar te invadir. É assim que funciona. Beleza? Sim, professor, entendi. Vamos lá, então, na próxima. Então, sobre as senhas ainda, quais são as vulnerabilidades relacionadas à senha? Tem o ataque de dicionário offline, né? Você tem um dicionário offline, e aí você tem as senhas mais comuns que as pessoas mais usam. Ele vai tentar... Na verdade, não é uma pessoa que vai lá ficar digitando, tentando. Ele vai botar um sistema para poder rodar aquele dicionário e tentar várias vezes aquelas senhas que estão no dicionário. É por isso que é uma falácia, né? Falar que vou colocar essa senha fácil aqui, porque o hacker nunca vai imaginar que eu vou usar uma senha fácil dessa. É a primeira que ele vai tentar. Se ele fizer um ataque de dicionário offline, é a primeira que ele vai tentar. Ele sempre tenta as senhas mais fáceis, as senhas que todo mundo usa, depois tenta variações dessas senhas, né? Tipo, troca o O por um 0, troca o 3 por um E, e coisas nesse sentido, até ele conseguir quebrar, né? É por isso que os sistemas, eles têm aquela questão de não deixar uma pessoa tentar várias vezes uma senha, né? Se você tentar várias vezes a senha, ele vai travar e vai deixar você usar o sistema só depois de um determinado tempo, né? Porque, basicamente, é um sistema que fica tentando várias senhas, né? E aí ele vai tentar várias senhas por segundo, até achar a senha correta. Então, uma forma de se proteger contra o dicionário offline é você habilitar esse mecanismo aí de impedir que alguém tente várias senhas por segundo. Ou você impedir acesso não autorizado ao arquivo de senhas, também, né? Porque se você libera o arquivo de senhas, o cara vai tentar todas as senhas daquele arquivo, até achar a sua senha. Existe um mecanismo chamado de detecção de intrusão também. O que é a detecção de intrusão? O sistema, ele monitora comportamentos suspeitos, né? Se alguém está lá acessando coisas que não deve acessar, né? Ou ele aprende o que o usuário típico daquele sistema ele faz, e quando alguém sai do padrão de comportamento daquele usuário típico, o sistema emite um alerta. E aí, quando o sistema emite um alerta, o que o administrador do sistema tem que fazer? Ir lá e pedir para todo mundo trocar a senha o mais rápido possível, porque alguém deve estar descobrindo aquelas senhas ou deve estar de posse dos arquivos de senha. Então, esse é o ataque de dicionário offline. O ataque é uma conta específica. Acontece da seguinte forma: um atacante vai lá e chuta, né, entre aspas, até acertar determinada senha. Quando você quer atacar uma determinada pessoa, eu quero atacar você, né, algum de vocês. Eu não quero atacar todo mundo e, se eu der sorte, eu acesso o sistema de alguém. Na verdade, eu quero atacar uma pessoa em específico. Eu vou pegar o usuário dessa pessoa, digitar no campo usuário e tentar várias senhas até eu conseguir acertar. E aí funciona travando a conta depois de uma certa quantidade de tentativas. É o que eu falei antes, né? Ataque a senha popular. Né? O atacante usa senhas populares em muitos IDs do usuário. Né? E aí você não tem um usuário específico, você está com umas senhas que são as senhas populares, e você vai tentar usar essa senha no maior número que você conseguir de IDs. Com sorte, você vai conseguir descobrir alguém que usou uma senha fácil e vai conseguir acessar
a conta daquele usuário, né? Como é que você se precaver disso aí? Quais são as contramedidas? É você definir políticas para inibir a escolha de senhas comuns, senhas que sejam fáceis. É por isso que tem aquele negócio de força de senha e tal. É para se proteger desse ataque aqui. Monitorar endereços IPs e cookies de clientes em busca de padrões de pedido de autenticação. Então, se você vê que alguém está tentando muito, uma senha com diversos IDs diferentes, significa que esse cara está tentando achar alguém vulnerável para acessar aquele sistema. Então, o que você faz? Você vai lá e bloqueia aquele IP, porque aquele IP ele é suspeito. Um outro ataque. Adivinhação de senha contra o usuário único. O atacante tenta adivinhar a senha com base em informações conhecidas. Então, ele sabe seu endereço, ou, sei lá, o nome da sua mãe, o nome do seu cachorro, e aí vai tentando, né, informações, senhas baseadas nessas informações, até conseguir descobrir a sua senha. Né? Geralmente, as pessoas, como não conseguem lembrar de senhas, eles usam informações pessoais para criar senhas. Né? Isso é muito comum. Quais são as contramedidas? Você treinar o usuário, né, para ele não escolher senha fraca, né, senha que seja relacionada a informações pessoais. Proteger as suas informações pessoais, claro, né, não ficar expondo muita coisa na rede social. Incluir sigilo, comprimento mínimo de senha, conjunto de caracteres exigidos, né, colocar lá símbolos especiais, colocar números, né, quantidade de números, trocar a senha de tempo em tempo, tudo isso ajuda contra esse ataque. Sequestro de estação de trabalho, né? Você tá lá, alguém dá bobeira, sai do computador e deixa a estação de trabalho lá autenticada, né? Aí o atacante vai lá e senta no computador e começa a acessar o computador, porque já está aberto, né? Ele não precisa digitar a senha. E aí, quais são as contramedidas? Bloquear automaticamente após um período de inatividade, é o que nossos sistemas operacionais geralmente fazem. A detecção de intrusão pode ajudar aí também. E aí, temos também a explorar os erros dos usuários, né? Os usuários geralmente cometem erros, principalmente se são usuários não treinados. Por exemplo, alguém que não consegue lembrar a senha, você cria todo o mecanismo lá para fazer com que ele escolha uma senha forte. E a pessoa vai lá, escreve a senha no papel, esconde no lugar mais difícil de achar do mundo, debaixo do teclado. O que a pessoa, o atacante vai lá, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai levantar o teclado e vai descobrir a senha. Ou então prega a senha na parede, de frente para ele. A pessoa passa ali e olha a senha do cara. Na primeira oportunidade, ele vai usar aquela senha e acessar o sistema, né, na conta daquele usuário. Ou então o atacante usa de engenharia social, né, para poder enganar alguém e fazer alguém ceder aquela senha. E são erros do usuário que podem fazer com que essa senha ela seja o atacante ele acabe descobrindo essa senha. Como é que você combate isso aí? Treinamento do usuário, detecção de intrusão também ajuda. Uso de senhas simples em conjunto com outros mecanismos de autenticação. Por que geralmente os usuários acabam escrevendo a senha em papel e deixando em lugar visível? Porque as senhas são difíceis de lembrar. Então, você fazer com que os usuários criem senhas que sejam fáceis de lembrar, a gente chama de senhas mnemônicas, né? Senhas que não são tão óbvias, mas sejam fáceis de lembrar, e usar outros mecanismos de autenticação. Uma outra alternativa, inclusive a que eu uso, é usar o gerador automático de senha. Por exemplo, tem o LastPass, que ele é um aplicativo que gera automaticamente uma senha, e aí eu nem sei as minhas senhas, eu sei só a senha de acessar o LastPass. E aí, toda vez que eu vou acessar um site, o LastPass ele já preenche a senha daquele site. O Chrome faz isso também, o Firefox também faz isso. Ele próprio cria a senha e você vai acessar um determinado site lá, determinada plataforma, ele preenche o campo de senha e você nem você mesmo sabe qual senha que é. Porque ele gerou automaticamente uma senha forte. Você não precisa decorar todas as senhas, porque elas estão guardadas no seu gerador automático de senha. Você só precisa saber a senha do seu gerador automático de senha. Explorar a reutilização de senha. E aí,
um atacante descobre uma senha, o que, é que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é tentar usar essa senha nos outros serviços. Por exemplo, ele descobre a senha do seu Facebook, ele vai tentar usar essa senha no seu Gmail, no seu banco e todas as outras contas que você usa. Como muitas vezes as pessoas repetem senhas, né? Porque não aguenta, não dá conta de ficar lembrando de um monte de senha, às vezes ele consegue acessar mais de um serviço. Como é que você combate? Política que proíba a reutilização da mesma senha ou senhas semelhantes. Gerador automático de senha também ajuda, né? Porque você, usando, por exemplo, o LastPass, você vai criar uma senha diferente para cada serviço. E aí tem também a monitoração eletrônica, né? O nome em inglês para isso é eavesdropping. A pessoa ela fica observando a comunicação de rede para tentar capturar uma senha comunicada pela rede. Você vai usar um acesso remoto. Então, no acesso remoto, você tem que digitar a senha e a senha ela vai passar pela rede para ser autenticada lá no servidor. E aí, nesse meio tempo, nesse espaço em que ele sai do seu computador cliente até o servidor, o atacante vai lá e consegue capturar a sua senha. Nesse caso aí, uma pessoa poderia pensar, né? Vou usar criptografia, né? Para cifrar a senha aí, tudo bem, né? O cara vai capturar minha senha lá, mas não vai saber qual senha que é. Só que não vai adiantar, porque a senha capturada, para todos os efeitos, ela ainda é a senha. Ele pode pegar essa senha capturada e repetir a senha, mesmo que seja cifrada, que o sistema ele vai, no final das contas, o servidor ele vai decifrar a senha e vai conceder acesso. Ele não precisa saber que senha que é. Ele só precisa devolver a senha criptografada, que o servidor ele vai, no final das contas, decifrar aquela senha e conceder acesso a quem quer que tenha enviado aquela senha criptografada, seja você ou seja um atacante. Nesses slides que eu passei aqui, tudo ok? Sim, professor, mas essa questão aí da senha também, né, do monitoramento, você não falou das chaves de acesso público e privado na parte da criptografia, né? Não é para pegar isso daí? Bom, não necessariamente, porque aqui nesse caso aqui o ataque ele é de repetição. O usuário ele não precisa saber a sua chave privada. Porque o que aconteceu? Você tem uma senha e você quer acessar um determinado serviço. Para você acessar esse serviço, ele está te pedindo uma senha. Essa senha ela vai ter que ser transferida pela internet. E aí o que vai acontecer? Você vai digitar a senha, o seu computador cliente vai cifrar essa senha, pode ser com criptografia simétrica, assimétrica, qualquer tipo de criptografia, e enviar o texto cifrado, né? E aí o atacante ele vai capturar esse texto cifrado. O que vai acontecer? O texto cifrado não vai permitir ele saber qual senha que é. Mas o que esse atacante vai fazer? Ele vai pegar e repetir, ele vai enviar esse texto cifrado de novo pela internet, só que ele vai pegar o seu usuário e vai colocar de novo esse texto cifrado junto com o seu usuário, mas em vez de ser você fazendo isso, é o atacante fazendo isso aí. Lá no servidor, ele vai receber o texto cifrado, e aí o que ele faz no servidor? Ele decifra o texto e ele olha, se o texto decifrado ele é a senha, então beleza, então é o cara que está tentando acessar. Mas acontece que o atacante mandou o texto cifrado. E aí no servidor o que vai acontecer? Ele vai decifrar o texto, e o que vai ter dentro do texto cifrado, depois de ser decifrado? A senha. E ele fala, não, a senha está certa, vou conceder acesso. Só que quem mandou não foi você, foi o atacante. Ele mandou o texto cifrado, ele não precisou saber qual senha que era, e aí, no final das contas, lá no servidor, ele decifrou o texto cifrado, só que dentro do texto cifrado, lá, depois de ser decifrado, ele é a senha, né? Mesmo que o atacante não saiba a senha, ele está enviando a senha correta. Conseguiu entender? Entendi sim, professor, mas aí eu lembro que tem a questão de como funciona o protocolo TCP/IP, né? Mesmo se ele interceptar, a não ser que ele intercept saindo exatamente da minha porta, isso se espalha para a rede, não é? Acaba chegando de vários caminhos no coisa.
Aí, por exemplo, se ele pegar, até ele fazer isso, não tem um delay, aí no meu caso assim, os pacotes meus originais já chegaram lá, aí quem vai ter o acesso pela sessão vai ser eu e não ele, não é? Sim, então, isso aí são outros mecanismos, né? Questão de sessão é um outro mecanismo de segurança. Você criar uma sessão e tal, criar um, um tempo, né, de espera, né? Se demorar demais e a senha não chegar, ele pode bloquear o acesso. Então, isso é um outro mecanismo de segurança. Mas se você não tiver implementado esses outros mecanismos de segurança, pode ser que alguém possa raptar a sua senha e Sim, devolver ela. entendi, Então, você tem que. É entendi. aquela questão, né, dos múltiplos fatores, né? Você não depende Uhum. só da senha, você depende da senha, mas também tem ali um, um tempo lá que a pessoa não pode usar, né, de novo aquela senha. Mas, basicamente, se você usou aquela senha, o cara sabe o seu usuário, né? Porque o usuário geralmente é público, né? Realmente você compartilha e-mail, todo mundo sabe o seu e-mail. E se você não tem um mecanismo de mudar a criptografia daquela senha, se uma pessoa capturar a sua senha, mesmo que seja criptografada, pode passar o tempo que for. Ele vai usar de novo, né, o seu usuário e a senha e fazer o acesso, né? O computador não sabe que é você. Se o cara digitou lá, seu usuário, e, e enviou pela rede um pacote com a sua senha criptografada, o sistema, o servidor, vai deixar ele entrar, sabe? Acho que Se é você, entendi. ele vai achar que é você, né? Porque, a não ser que o sistema, e aí a gente vai, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso aí, criar um número que faça com que a sua senha criptografada gere textos cifrados diferentes a cada vez que você fazer essa requisição. E aí a maneira de se proteger contra isso é assim, é você fazer com que gere a cada nova requisição um novo texto cifrado, né, que seja diferente. Então vamos lá, se a gente conseguir vencer esse conteúdo aqui. A utilização de hash nas senhas é uma coisa bastante comum, né? Porque ele vai ter algumas vantagens, né? Ele vai impedir que senhas duplicadas sejam perceptíveis, ele vai aumentar a dificuldade nos dicionários offline, né? As pessoas ficarem tentando as senhas lá, e vai tornar difícil descobrir se uma pessoa usa uma senha repetida. Como é que funciona esse uso de hash? Existe um negócio chamado SAL. SAL ele é um conjunto, uma sequência de bits que é aleatória e ela é colocada junto com a senha para fazer uma função, para passar por uma função de hash. Porque assim, a função de hash ela é determinística. Se você tem uma senha e você passa pela função de hash, ele sempre vai gerar o mesmo valor. Ela é determinística, né? Se você tem lá 1, 2, 3, 4, 5 e faz uma função de hash 1, 2, 3, 4, 5, sempre vai ser o mesmo resultado. Concorda? É, por que você usaria um sal? Você usa um sal porque para gerar hashes diferentes, mesmo que as senhas sejam iguais. Vamos supor que você tem uma senha 1, 2, 3, 4, 5 e eu tenho uma senha 1, 2, 3, 4, 5 também. A função de hash, o resultado do hash dessas duas senhas seriam iguais. Concorda comigo? E aí, se um atacante obtém acesso à lista de hash de senha, ele vai ver que o meu hash ele é igual ao seu hash. E se ele sabe a minha senha, ele vai tentar a minha senha na sua senha. E o que vai acontecer? Ele vai conseguir acesso. Porque ele conseguiu me hackear e descobriu que a minha senha é 1, 2, 3, 4, 5. E ele pega, a senha do Vinícius é 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu olhar qual que é o valor de hash de 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai, o valor de hash de 1, 2, 3, 4, 5 é esse aqui. Qual outro valor de hash aqui dessa lista ele é igual a esse valor de hash aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele achar outro valor de hash igual, ele vai saber que aquele valor de hash também é 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele vai naquele usuário tentar 1, 2, 3, 4, 5 também. E, obviamente, ele vai conseguir acessar. Porque se o valor de hash é igual, a senha também é igual. A utilização de SAL na função de hash, ela permite que, mesmo as duas senhas sendo 1, 2, 3, 4, 5, gerem resultados de hash diferente. Porque
dentro da função de hash vai estar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, e vai estar uma sequência de bits aleatória, que vai ser diferente para mim e para você. Se a sequência de bits aleatória, que é o sal, ela é diferente para mim e para você, então, obviamente, o hash também vai ser diferente, mesmo que a senha seja igual. Conseguiu entender mais ou menos? Sim, mas como que garante que o sal está sincronizado com o do servidor? Não é, seria uma senha a mais, entendeu? Como que eu garanto que o sal que eu usei é o mesmo que está lá para bater isso daí? Então, o sistema ele registra o sal usado. O sistema ele vai registrar lá o sal que é usado pelo usuário. E aí o que, que você tem que proteger no final das contas? O sal. Você vai colocar a proteção lá no sal. E aí esse sistema, ele às vezes vai gerar, no caso aqui ele é bastante usado em sistemas Unix, né? Os sistemas Unix usa esse esquema. Ele vai usar um determinado sal, que é aleatório, que você não sabe que sal que é, e vai guardar esse sal em um arquivo separado. A gente chama de arquivo shadow, né? Um arquivo separado lá no sistema. E aí, o que, que o sistema Unix faz? Ele guarda separado o arquivo com a lista de sal com o arquivo da lista de senha. Mas no final das contas, ele sabe que você, naquele determinado momento, usou aquele determinado sal. O sistema usou aquele sal para, vamos dizer assim, salgar a sua senha. Né? Então ele vai saber refazer a conta, né? Para poder comparar com o arquivo de senha. Só que aí, se um atacante ir lá e roubar, obter acesso à lista de hash, que está num arquivo separado da lista de sal, ele vai ter que obter acesso também à lista de sal. Já dificulta mais a vida do atacante. E o arquivo de sal, ele geralmente tem uma proteção extra. O arquivo de hash, ele está mais visível. Ele é mais fácil de achar. Mas o arquivo de sal é um pouco mais complicado de achar. E aí ele vai ter que encontrar esse arquivo de sal. E como ele está num lugar diferente, ele vai ter que acessar uma outra parte do sistema. E geralmente ele não. Quando você entra no sistema, geralmente você tem uma sorte de entrar em determinada área, né? Se você entrou naquela área e conseguiu uma lista de hash, você já teve uma sorte gigantesca. Para você conseguir o arquivo de sal e fazer a comparação do arquivo de sal com a lista de hash, você vai ter um trabalho ainda maior. Você já aumenta um pouco mais a dificuldade do atacante. Não que seja impossível dele tentar acessar o arquivo de sal, né? Ou tentar usar a tabela arco-íris, né? E ficar tentando vários sals, né? Com vários hash, várias entradas, né? Combinando várias entradas até achar a senha que gera o hash que bate com o hash usado para entrar num determinado usuário. E é por isso que ao fazer um sal, né? Ao colocar um sal junto com o hash, junto com a senha dentro de uma função de hash, é importante que esse sal seja um conjunto de bits bastante grande, né? Porque quanto maior o conjunto de bits, mais tentativas o atacante vai ter que ter até encontrar o sal, a combinação correta de sal e de senha que gera aquele hash que faz entrar no sistema. Não sei se então ficou o sal vem do servidor, então. Isso, Ele que controla. Não é você que coloca aquele sal. Não é do lado do cliente. Ah, entendi. É o próprio sistema que aleatoriamente gera um sal. Entendi. E ele próprio controla isso aí. Entendi. E aí, para ter acesso, o atacante vai ter que ter acesso ao arquivo de hash, ao arquivo de usuários e ao arquivo de sal. Já fica mais complicado. Entendi. É outro tipo de senha junto, né? Uma senha dentro de senha. Isso. E ele pode, inclusive, não salvar o sal, né? Ele pode saber que em determinado momento ele gera aquele arquivo aleatório. Se ele sabe que a senha foi registrada em determinado momento, ele não precisa salvar aquele sal. Ele só sabe. O hash. Não, ele só sabe, por exemplo, que você criou a senha em determinada hora, ele consegue reproduzir novamente o sal. Mas ele tem lá a forma de reproduzir esse sal. Né, que entendi. é desconhecida. Uma função. É isso, uma função. E é isso aí. Geralmente a gente usa bastante função de hash lenta. Para quê? Porque tudo isso é feito automaticamente. É um sistema que vai tentando vários sals e várias senhas, combinação.
E aí, se você usa uma função de hash lenta, você dificulta um pouco mais a função do sistema que está tentando quebrar, né? Porque ele vai ter um esforço computacional ainda maior. Então, geralmente, a gente usa funções de hash que são lentas, né? Consideradas lentas. Para isso aí. Escolha da senha. Né? Então, uma questão crítica é fazer com que os usuários escolham senhas boas. Eles tendem a escolher senhas que consigam se lembrar, e os atacantes geralmente não montam um dicionário com senhas aleatórias, né? Mas com senhas mais conhecidas e variações dessas senhas, é o que a gente já falou. Né? Ele não vai pegar uma senha aleatória lá, um gerador de senhas aleatórias e colocar. Ele vai pegar e montar esse dicionário com 1, 2, 3, 4, 5, senha 1, 2, 3 e colocar as senhas mais fáceis, né? E aí as técnicas possíveis de fazer com que os usuários escolham senhas boas. Primeiro, educar o usuário, só que às vezes você tem problema com rotatividade, né? Você ensina um conjunto de colaboradores de uma empresa, mas aqueles colaboradores vão embora e você tem que ensinar os outros colaboradores que entram, é um custo bastante grande. Ou às vezes o usuário simplesmente ignora, né? Isso acontece bastante. O usuário sabe o que tem que fazer, mas tô nem aí. Vai e usa a senha fácil mesmo. Se é gerado pelo computador, na maioria das vezes é difícil de lembrar, né? Quando o computador gera uma senha. Verificação reativa da senha é quando o sistema executa um módulo de quebra de senha nas senhas contidas nele. Então, o próprio sistema ele vai tentar quebrar as senhas que estão salvas no banco de dados. E aí, se ele conseguir quebrar uma senha que está lá salva no banco de dados, ele vai indicar, né, que aquela senha é fraca e tal. É boa, é uma alternativa boa, só que consome bastante recursos, né? Você tem que. O sistema de tempos em tempos vai tentar quebrar as senhas e aí ele vai consumir algum recurso para isso aí. Verificação proativa da senha. E aí é aquilo que geralmente acontece. A melhor opção possível, né? É quando o sistema verifica a força da senha enquanto você está digitando a senha. Então, ele permite que você escolha a sua senha, mas ele fala se a senha é forte ou é fraca. É aquele quando você está digitando e fala assim, a senha é fraca, a senha é forte, a senha é média. Você com certeza já deve ter visto isso na internet, né? Isso se chama verificação proativa de senha. É a melhor forma de você fazer com que atual, né, de fazer com que o usuário ele escolha uma senha que seja forte, mas que ele consiga lembrar. Uma outra forma também que não está aqui, uma dica boa é fazer com que as pessoas elas usem façam a senha a partir de uma frase, né? Você escolhe uma frase, por exemplo, eu gosto de maçã. E aí você pega que vem de eu, né? G, que vem de gosto, D, que vem de D, e M, que vem de maçã. E aí você G, D, M é a minha senha. É uma frase, eu vou lembrar da frase, mas a senha é aleatória. Geralmente é difícil de encontrar. Aí quando você coloca algum número no meio também, fica mais difícil ainda. Por exemplo, eu tenho 2 cachorros, né? T2C. Por exemplo, T2C. É uma senha aleatória, mas eu sei que tem a ver com aquela frase, eu consigo lembrar dessa senha. É uma forma de você fazer uma senha fácil de lembrar, mas que seja difícil de quebrar. Passando para a próxima etapa aqui, vai ser mais rápido do que a senha, porque é menos coisas. É a autenticação baseada em token, né? Token é aquilo que você tem, né? Um objeto que o usuário possui. É baseado na validação do token em si ou de alguma informação gerada por aquele token. Né? Você tem um pendrive, um cartão de crédito, um smart card, ele gera alguma informação e aquilo que vai ser validado, ou então o próprio smart card, pendrive, qualquer coisa que ele vai ser validado. São 2 formas de fazer com que o token ele funcione. Né? Então, a primeira forma, esse smart card. Qual que é a diferença do smart card, aliás, do cartão de memória, para o smart card? É que o cartão de memória, ele armazena, mas não processa dados. Vocês estão vendo aqui esses cartões que têm essas faixas aqui magnéticas? Eles não têm o chip, então eles não armazenam dados. Eles são facilmente reprogramáveis. Se você bota numa máquina lá, você consegue editar o que está dentro da fita magnética aqui, então você consegue clonar facilmente um cartão desse aqui. Normalmente ele é usado em conjunto com um PIN, né? Um Personal Identification Number, né? Um número de identificação. Problemas. Requer uma leitura especial, é suscetível à perda e causa insatisfação do usuário para aplicações que vão além dos caixas eletrônicos, né?
Você fazer com que o usuário use um cartão desse no caixa eletrônico é fácil, mas você fazer que o usuário use um cartão desse para acessar um sistema no seu computador já não é tão fácil, eles ficam desconfortáveis. Eles podem perder, né? E se alguém pegar e achar, ele vai ter acesso, né, ao sistema. Temos os smart tokens. A diferença entre o smart token e o token é que ele possui um microprocessador embutido. Então, aqui, isso aqui é um smart token. Um outro smart token são os cartões com chip, né? Porque ele processa um número aleatório lá dentro do cartão, né? E aí ele consegue, a cada vez que você vai acessar, ele processa um novo número, e aí ele vai tentar ele vai tentar usar esse número para acessar, e não simplesmente o objeto físico, mas a informação gerada dinamicamente dentro do token, né? Tem esses tokens aqui, que é tipo um pendrivezinho, ou pode ter os cartões com chip. Geralmente esses smart tokens têm interfaces que possuem visor, né? Que aí você vai, como usuário, você vai se comunicar com o token usando esse visor. Protocolo de autenticação de smart token. Estático, né? Que é quando o usuário se autentica no token, você coloca sua senha no token, e o token que faz a autenticação do usuário no computador. Gerador dinâmico de senha, que é quando o token ele vai gerando periodicamente uma senha, e aí ele tem que estar sincronizado com o sistema de autenticação. Geralmente, aplicativo de banco tem muito disso aí, ele tem um token, fica girando lá, um timer, até aquele token deixar de ser válido, ele gera outro token. E se você usar aquele token que deixou de ser válido, ele não vai deixar entrar. Ele tem que estar sincronizado lá com o sistema de autenticação. Ou esquema de desafio-resposta. Nesse caso, não é o token que gera a senha, é o sistema de autenticação que gera um desafio. E aí, a todo momento, o sistema de autenticação vai mudando o desafio. E aí, o token tem que gerar uma resposta para cada desafio. Ele gerando a resposta para o desafio corretamente, ele permite entrar. Geralmente, isso funciona bastante com criptografia simétrica, né? O sistema de autenticação gera uma chave pública lá, e aí você tem a chave privada no seu token. Você tem várias chaves privadas. Então, em determinado momento, ele coloca uma chave pública. E se você tem a chave privada que corresponde àquela chave pública, você consegue acessar. E, geralmente, desafio e resposta acontece dessa forma. Biometria. Biometria, ela são as características biológicas das pessoas, né? A biometria geralmente é baseada em reconhecimento de padrões. Tem os padrões tanto físicos das pessoas, né, que são as biometrias estáticas, né, impressões digitais, geometria da mão, a face, né, a posição dos olhos e tal, do nariz, padrão de retina e íris, ou um padrão que tem a ver com aquilo que você faz, né, que é o registro de voz, a forma de você assinar. Basicamente, no final das contas, a biometria sempre tem a ver com reconhecimento de padrão. Ela é muito boa, o problema é que ela é tecnicamente complexa e ela é cara, porque exige interfaces que são mais difíceis, né, de se encontrar, né? Você tem que ter um leitor de digital, um leitor de íris, e muitas vezes incomoda os usuários, dependendo da forma que você instalar, né? Não é todo mundo que gosta de ter a sua íris sendo identificada, por exemplo. E aqui a gente tem um diagrama que eu quero mostrar para vocês, que é uma questão em relação a custo versus acurácia das características biométricas para autenticação. Então, temos aqui nesse gráfico várias características biométricas, né? A mão, a assinatura, a face, íris, retina, dedo, voz. E aqui, esse gráfico aqui no eixo Y tem o custo, no eixo X tem a acurácia, e aqui mostra quais são os mais baratos e os mais acurados, né? Quais são os melhores. Aqui, por exemplo, a íris, ela tem uma acurácia muito boa. É muito difícil você encontrar uma íris que é igual à sua, ou um sistema não identificar que você é o dono daquela íris. Só que, em contrapartida, ela tem um custo muito alto, né? E aí, como um exemplo ruim, é a voz aqui, né? Pessoas conseguem imitar a sua voz muito facilmente, ou o sistema, às vezes, não conhece a sua voz. Ela é o mais barato, né? E tem um custo mais baixo aqui, mas ela é o menos seguro. Eu não vou falar de todas aqui, até para a gente não perder muito tempo. Esse slide vai estar disponível para vocês lá no Moodle, e aí vocês podem olhar esse gráfico aqui.
Inclusive, ele vai ajudar vocês a decidirem aí formas de implementação de autenticação biométrica, se for o caso, né, no sistema de vocês, né? Então, aqui a gente tem esse diagrama aqui, ele pode ser útil para alguma decisão que vocês forem tomar. E aqui mostra como é que funciona um sistema de autenticação biométrica. Isso é bastante interessante porque a maioria das pessoas não sabe como é que isso funciona. Às vezes acha que é só colocar o dedo e o sensor lê o dedo lá e pronto. Na verdade, funciona da seguinte forma. A gente tem 3 fases. Tem uma fase de registro, tem a fase de verificação e tem a fase de identificação. Na fase de registro, que é esse diagrama aqui, o usuário vai lá e mostra lá a sua biometria, né, a sua identificação biométrica, que pode ser o dedo aqui, né, como está mostrado aqui. E aí ele passa no sensor biométrico, e o sensor biométrico, ele extrai as características. Então, ele tem um extrator de características, ele guarda essas características no banco de dados. O que é guardado aqui dentro, a gente chama de gabarito. Geralmente, essas características são transformadas em um conjunto de números. Você transforma, vamos supor, os veios aqui da digital em um conjunto de números único. E esse conjunto de números é o que a gente chama de gabarito. E aí, na fase de verificação, quando você vai tentar acessar o sistema, você vai colocar o seu dedo lá de novo, por exemplo, né? O sensor biométrico vai ler a sua digital e ele vai extrair as características e vai procurar aqui no banco de dados. Se ele encontrar o gabarito igual ao gabarito que está aqui, ele vai permitir que você acesse, né? Porque ele identificou que você é o dono daquele gabarito. Ele vai extrair e o gabarito ele tem que ser parecido com o que está aqui. Como eu disse em slide anterior, isso aqui não é certeiro. Isso aqui é probabilístico, né? Você vai ter a probabilidade de acertar, é uma probabilidade alta. Não é que toda vez que você colocar o seu dedo, ele vai gerar o mesmo número, né? Porque o seu dedo pode estar sujo, sei lá, pode estar com calo, alguma coisa assim. Então, ele vai por aproximação. Né? E aí, com base na aproximação, ele compara as características e aí tem a chance, a probabilidade de ser realmente você o dono daquela característica que está correspondendo a um gabarito que está salvo aqui no banco de dados. Então, isso aqui é o que a gente chama de verificação. Eu estou verificando aqui, né, se o usuário que colocou o dedo aqui, ele tá salvo aqui, né? Ele pode entrar no sistema. E aí tem a identificação, que é bastante usado em computação forense, por exemplo. Eu quero descobrir quem é o dono daquela digital. Então, eu pego você pode colocar o dedo lá na interface da biométrica, ele vai ler o seu dedo lá, e aí, só que você não informa aí o seu PIN, né? Você não informa o seu nome, nem nada disso. E o que acontece? Ele vai extrair as características, vai lá conferir lá no banco de dados, só que ao invés de tentar bater com um único gabarito, ele vai tentar bater com todos os gabaritos que está aqui. E aí ele vai tentar verificar qual gabarito que bate com o gabarito que foi retirado aqui. Assim que ele encontrar o gabarito que bater com o gabarito retirado aqui, ele vai descobrir quem é o dono daquela digital, né? Claro que também isso aqui é probabilístico, né? Aquele gabarito, quando eu falo bater, é aquele gabarito que mais se aproximar do gabarito correspondente às características dessa autenticação biométrica aqui. E aí, achando o que mais se parecer, eu vou conseguir identificar aquele usuário. Geralmente é usado em computação forense, né? Quando eu quero descobrir quem que é o dono da digital deixada na cena do crime, por exemplo. Eu vou jogar lá no banco de dados, ele vai tentar ler no banco de dados lá se tem alguma digital que gera um gabarito parecido com aquele que foi gerado naquela digital deixada na cena do crime, por exemplo. E aqui tem um gráfico que mostra a acurácia biométrica, que mostra mais ou menos como funciona. Como eu disse, ele é probabilístico, né? Ele não é determinístico. Não é toda vez que você colocar o seu dedo que ele vai gerar o mesmo gabarito. Ele pode gerar gabaritos diferentes. Então, pode gerar falsos positivos. E aí, a quantidade de falsos positivos e falsos negativos vai ser conforme o limiar que você deixar aqui. Nós temos esses dois
essas duas funções de densidade probabilística aqui, esses dois sinos, vamos dizer assim, né, essas duas distribuições, cada uma delas representa uma pessoa diferente. Vamos dizer que esse aqui é o usuário genuíno. Então, pode ser que o usuário, se você tentar colocar o seu dedo lá no sensor biométrico várias vezes, você vai construir uma função no gráfico que dá mais ou menos isso aqui, né? E aqui a média, na maioria das vezes, vai cair no meio aqui e tal, mas às vezes vai cair aqui, né? Às vezes vai cair aqui, né? Às vezes o número vai ser o número que estiver aqui, às vezes o número vai ser o número que estiver aqui. E aqui, isso aqui é o perfil de um impostor, alguém que estiver tentando acessar o sistema que não é você. A média dele é isso aqui, né? Na maioria das vezes vai cair na média aqui, às vezes vai cair aqui e às vezes vai cair aqui. Só que tem um espaço aqui em que o impostor ele converge com o usuário genuíno. Então pode ser que em um determinado momento o sistema ache que o impostor ele é o usuário genuíno. Se, por exemplo, o gabarito, na hora que o impostor colocou lá o dedo no sensor biométrico, retirou o gabarito, gerou um número, e esse número caiu aqui, né, no gráfico, então quer dizer que o sistema ele vai deixar o impostor passar, porque ele vai achar que é o usuário genuíno, né? Porque esse espaço aqui também é do usuário genuíno. E aí, pode ser também que o usuário genuíno, ele colocou lá o dedo lá no sensor, gerou um gabarito, um número, e esse número caiu aqui. E aí o sistema não vai deixar passar. Por quê? Porque o meu limiar de decisão ele está aqui. Significa que aquilo que tiver para cima disso aqui, o sistema deixa passar. E aquilo que estiver para baixo disso aqui, o sistema não deixa passar. Então, se o usuário genuíno colocar o dedo lá e gerar um número, um gabarito, que cair aqui, o sistema vai entender como um usuário impostor. Mesmo que o usuário seja genuíno, e vai gerar aí um falso negativo, né? Vai dizer que ele não é um usuário genuíno, quando na verdade ele é um usuário genuíno. Então acontece isso aí quando você está usando o sistema biométrico, né? É um problema de acurácia biométrica. Até então, tudo ok? Tem alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Sim, tranquilo. Essa questão de probabilística também envolve o de íris, né? Envolve outras coisas, mais ou menos assim também que avalia, né? Exatamente. Eu estou usando o exemplo do dedo aqui para poder ter um exemplo mais palpável, mas qualquer característica biométrica passa por isso aí. Tanto a biometria dinâmica quanto a biometria estática. Passando aqui para o próximo. E aqui eu tenho um gráfico aqui que mostra as características biométricas idealizadas. Ele é interessante porque ele mostra aqui uma margem de decisão que você pode tomar aqui. Algumas, principalmente em relação a falsos negativos e falsos positivos, né? A gente viu aqui que o sistema ele pode gerar falsos negativos e falsos positivos, né? Achar que o impostor ele é um usuário genuíno, ou achar que o usuário genuíno ele é um impostor. E aí a gente tem algumas aplicações em que é melhor ter falso positivo do que falso negativo, e algumas aplicações em que é melhor ter falso negativo do que falso positivo. Por exemplo, em aplicações forenses, é melhor você ter falso positivo. Falso positivo é quando você tem a chance alta de um indivíduo não autêntico ser aceito. Para aplicações forenses, que é aquelas aplicações da Polícia Federal, por exemplo, que é achar um bandido, é melhor ele errar para mais, né? Tentar abordar alguém que não é bandido e depois verificar se essa pessoa ela corresponde, ela tem outras características de bandido, do que deixar um bandido passar, né? É melhor para a Polícia Federal ele errar para mais, vamos dizer assim. E aplicações de alta segurança é melhor eles errar para menos, né? Impedir que um usuário genuíno entre do que deixar todo mundo entrar, né? Até quem não é usuário genuíno. Então é melhor ele ter um falso negativo do que um falso positivo. Aplicações civis, elas geralmente devem estar aqui, né? No meio, né? Aplicações normais, né? Os sistemas que você desenvolve, né? Sistemas web e tal. Para o dia a dia, sistemas comerciais, é bom que elas estejam aqui, né? Que ela seja equilibrada na taxa de não correspondência e a taxa de falsa não correspondência e a taxa de falsa correspondência. Como é que você faz para equilibrar isso aqui?
Como que vocês acham que a gente equilibra isso aqui, que a gente muda isso aqui? Olhando nesse gráfico aqui. No limiar de decisão, né? Isso. Se eu mover esse limiar de decisão para cá, eu vou deixar mais eu vou deixar mais fácil aqui o impostor, aliás, eu vou deixar mais difícil para o meu usuário genuíno. Se eu mexer o meu limiar de decisão para cá, eu vou deixar mais fácil para o impostor. Então, ao mexer nesse limiar de decisão, eu vou mexendo aqui e tentando encontrar o limiar perfeito aqui para a minha aplicação. Então, é assim que eu consigo mudar aí a taxa de falso positivo e falso negativo para minha aplicação. E chegando quase ao fim da aula, né, quero falar um pouquinho sobre autenticação de usuário remoto. Lembra que eu falei lá na questão das senhas, que um dos problemas de senha é quando você vai tentar acessar um sistema que é remoto e você envia aquela senha e o atacante captura aquela senha mesmo criptografada e ele consegue entrar? Então, tem algumas soluções que são providas através da autenticação de usuário remoto, né? E aqui nesse slide tem uma maneira de fazer para cada uma das 4 formas de autenticação que a gente já comentou até agora na aula, que é usando senha, usando token, usando biometria estática, usando biometria dinâmica. Usando senha, como é que funciona? Nós temos aqui o cliente, o sistema e o meio de transmissão, né? O cliente, o usuário, ele vai digitar lá um usuário, né? E ele vai mandar esse usuário para o sistema. Beleza, chegou aqui no sistema. E aí o sistema, ele vai gerar um número aleatório. Esse número aleatório, às vezes, é chamado de nonce. Nonce significa number ounce, né? O number gerado uma única vez. Então, toda vez que um usuário tentar entrar no sistema, ele vai gerar um número aleatório diferente. E aí ele vai ter uma função de hash e uma função qualquer aqui também. E aí ele vai devolver aqui o número aleatório, que é esse R, a função de hash e a função qualquer aqui, que pode ser qualquer função de hash. Existem várias funções de hash. Então, ele pode devolver qualquer uma das funções de hash. Vai devolver aqui para o usuário. Beleza. O usuário vai colocar a senha dele e ele vai colocar o nonce devolvido para ele, né? Ele vai receber esse nonce. E vai colocar dentro da função que foi devolvida aqui, né? Essa função f. Então, a função f vai ter como parâmetro o nonce e o hash da senha. Como é que eu vou calcular esse hash? Através da função de hash devolvida aqui pelo sistema. E aí eu devolvo o resultado dessa função para o sistema. Então, o sistema ele vai fazer a comparação. Olha, se o resultado aqui do que está na função, né, que no caso aqui tem como parâmetro o nonce, e o hash da senha foi igual ao resultado da função com o nonce e o hash da senha do usuário registrado lá no banco de dados, se esses dois resultados aqui forem iguais, então o usuário está autenticado. Se não for igual, o usuário não está autenticado. Como é que isso aqui combate o problema de replicação de senha, mesmo que seja criptografada? Através do nonce aqui. O nonce, por ele ser gerado toda vez que o usuário tentar acessar, ele vai gerar um nonce diferente, então não tem como você capturar. Vamos supor que o atacante está aqui no meio. Ele captura aqui, né? Peguei esses dados aqui na transmissão. Só que na próxima vez que ele tentar, o nonce vai ser outro. Isso significa que vai gerar uma função diferente, um resultado diferente para a função, porque o nonce é diferente. Então ele não vai conseguir acessar. E aqui não tem problema também dele raptar aqui a lista de hashes, porque a cada vez a função de hash vai ser diferente. Então, como a função de hash vai ser diferente, vai gerar hashes diferentes. Então, por causa disso, isso aqui se torna seguro, né? Se um atacante vier aqui e raptar esses dados que estão sendo transmitidos, ele não vai conseguir replicar. Ele não vai conseguir pegar esses dados e roubar esses dados e retransmitir eles para tentar acessar o sistema, porque alguns parâmetros vão ser diferentes do momento em que ele raptou para o momento em que ele está tentando fazer a retransmissão. Então, isso aqui,
a ideia por trás do protocolo para senha é quase o mesmo para qualquer um dos protocolos aqui. Só tem algumas pequenas modificações. Por exemplo, no token aqui, tem esse W aqui. Esse W aqui é um código gerado pelo token a partir de uma senha, que é o password. Só que o resto é igualzinho, né? Ele vai devolver esse W aqui e tal, ele vai fazer o hash do W e tal. Ele vai comparar se o nonce, se o resultado aqui do nonce e do hash do W dentro da função é o mesmo que está registrado lá no banco de dados, né? E aí, se for o mesmo, ele vai permitir o acesso, se não, ele não permite. Para a biometria estática aqui, ele tem esse BT aqui, que é o gabarito biométrico, né? Esse B aqui é o usuário. A partir desse usuário, ele vai gerar um gabarito biométrico. Esse gabarito biométrico vai ser enviado aqui na transmissão. Esse E aqui é uma função de criptografia, que é encryption, né? Que é uma função qualquer, tem o mesmo papel desse F aqui, basicamente. Perceba que aqui também tem um nonce, né? Então, o nonce é o que permite que não haja retransmissão. E esse D aqui, ele corresponde ao dispositivo usado para criar o gabarito biométrico, né? Você vai colocar o dedo lá em um determinado dispositivo, então tem um identificador para aquele dispositivo, para que o sistema para que um atacante não consiga forjar clonar, assim, mudar o dispositivo e fazer uma falsificação usando outro dispositivo, que envie um gabarito de biometria que seja igual aqui, né? Então, ele tem um identificador para o dispositivo e um identificador para a própria biometria, né? Que é o gabarito biométrico. Da mesma forma, ele vai descriptografar aqui, vai ver se bate, né? Se bater, ele vai permitir entrada, senão ele não permite entrada. Isso aqui é para biometria estática, né? E aqui para biometria dinâmica, a única diferença é que, como a dinâmica é algo que o usuário faz, o sistema precisa passar para o usuário uma sequência aleatória, que no caso aqui vai ser o desafio. Pode ser, por exemplo, uma sequência de letras, né? E aí ele vai passar, e aí vamos supor que a biometria dinâmica seja o usuário falar. E o que vai acontecer? Ele vai passar uma sequência de letras, tipo A, B, C, D, E. E aí o usuário vai falar A, B, C, D, E. E aí a voz do usuário falando A, B, C, D, E vai ser devolvida aqui dentro da função de criptografia, junto com o nonce e tal. E aqui dentro do sistema ele vai retirar o padrão, né, da voz, né, a forma dele falar, e separar ele do A, B, C, D, E e comparar com o gabarito que ele tem registrado dentro do sistema. Então, se corresponder, se aquilo que for retirado, né, se aquelas características únicas que foi retirado, que no caso é o gabarito, corresponder ao gabarito que está dentro do sistema, ele vai permitir que o usuário entre, senão ele não vai deixar o usuário entrar. É mais ou menos assim que funciona a autenticação de usuário remoto. Basicamente, usando um nonce e função de hash, e entregando a função de hash e uma função qualquer aqui, pelo sistema para que o cliente, o usuário aqui, use essa função de hash, use essa função entregue pelo sistema, e um próprio número de nonce gerado a cada vez que for tentada uma autenticação, né, uma requisição de autenticação, um número diferente, para que não tenha um problema de retransmissão. Dúvidas em relação a essa parte aqui? Não, tudo isso daí é só partindo do pressuposto que o sistema não está vulnerável por outras formas, né? Isso daqui é só pela autenticação de usuário, né? Isso, só a questão da autenticação do usuário. E nesse caso aqui, tentando proteger a transmissão, né? Porque sim. que é a autenticação de usuário remoto. Então, a proteção aqui está sendo em cima da transmissão, né? Porque o perigo nesse caso aqui, o maior perigo é do usuário capturar aí dentro da transmissão. Entendi. Beleza? E por fim aqui, é o último slide. Existem algumas, eu não vou passar nessa tabela aqui linha por linha, mas esse slide vai estar disponível para vocês. Isso aqui são algumas questões de segurança para a autenticação do usuário. Aqui é uma tabela geral, né, em que existem vários tipos de ataques,
vários autenticadores para esse tipo de ataques aqui, vários exemplos e algumas defesas típicas para esse tipo de ataques. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Para cavalo de Troia, por exemplo. O ataque de cavalo de Troia, ele é usado em senha, token e biometria. Exemplo, instalação de cliente falso ou dispositivo de captura. Ou seja, vou lá e instalo um cavalo de Troia em um computador, né? Ou em um dispositivo de captura. Ou eu instalo um dispositivo de captura aqui na leitora do token. Vou lá e coloco um chupa-cabra, chama de chupa-cabra, lá no caixa eletrônico. Ele vai tentar ler os dados do token. E aí, como é quais são as defesas típicas? Autenticação de cliente ou dispositivo de captura dentro do perímetro de segurança confiável. Então, criar um perímetro de segurança que é confiável, e dentro daquele perímetro de segurança confiável, que eu sei que não tem cavalo de Troia, que foi verificado e foi validado, eu fazer a autenticação do meu usuário. Se eu fizer a autenticação do usuário em um perímetro que não é confiável, que eu não tenho certeza, pode ser que ele tenha um cavalo de Troia. Vou dar um outro exemplo aqui, só para deixar um pouco mais claro. No caso de ataque ao cliente, né? Os autenticadores que esse ataque pode abordar aqui, pode ser a senha ou o token. E aí, que formas de ataque podem ser essas? Adivinhação, ele tentar adivinhar a senha ou o token. Busca exaustiva, né? Força bruta, tentar várias vezes, várias senhas ou vários tokens, até conseguir encontrar. E aqui no caso também, aliás, do token aqui é só a busca exaustiva, né? Não tem como adivinhar o token, porque o token é algo que a pessoa tem, e não o que a pessoa sabe. E aqui a defesa para a senha é grande entropia. Entropia é bagunça, vamos dizer assim. Você bagunçar as coisas. É aquele negócio de aleatório e pseudo-aleatório, né? Para você gerar uma aleatoriedade de verdade, você tem que ter uma entropia grande. O que é uma entropia grande? É algo que não é previsível, vamos dizer assim. Tudo que está no computador ele é previsível, né? Porque o computador ele é determinístico por natureza, né? Você sabe exatamente o que vai acontecer. Se você colocar algo, o resultado sempre vai ser praticamente o mesmo. Mas o que é que tem uma grande entropia? Basicamente as coisas da natureza têm uma grande entropia. São aleatórias, vamos dizer assim. Coisas aleatórias têm grande entropia. E aí as defesas típicas para adivinhação é uma aleatoriedade grande e tentativas limitadas. Você limitar a tentativa aqui ajuda a pessoa a não usar a busca exaustiva, né? Porque para usar a busca exaustiva ele tem que tentar várias vezes, né? Você limitar as tentativas, você limita aqui ele tentar essas várias vezes até encontrar a senha que dá acesso a um determinado sistema. No caso aqui do token, a grande entropia também ajuda, né? Você ter tokens que geram chaves aleatórias, tentativas limitadas também, né, para ele não usar a busca exaustiva. O roubo do objeto, ele requer a presença, né? Então isso aqui já é uma defesa típica, porque para alguém roubar um token seu, como é algo que você tem, ele tem que roubar físico, né? Ele tem que ir lá roubar de você ou lá na sua casa e roubar na sua casa. A senha não, eu posso estar aqui e vocês aí em Três Lagoas, eu aqui no Goiás, e eu tentar descobrir a sua senha sem eu necessariamente pegar algo de vocês. Eu vou tentando aqui de maneira remota, vamos dizer assim, né? Então, esses aqui são alguns exemplos de ataques para alguns tipos de autenticadores e formas de se defender. Tem outros aqui, vocês podem olhar lá com um pouco mais de calma. Eu não vou passar por todos esses, até por conta do nosso tempo. E, basicamente, é isso que a gente tinha para a aula de hoje. Eu vou deixar esse vídeo lá também disponível no YouTube. E aí, se vocês quiserem revisar, né, olhar de novo o vídeo, para fazer as atividades, ele vai estar disponível para vocês. Alguma dúvida em relação à apresentação no geral, a aula como um todo? Se tiver, essa é a hora. Ô, professor, quando a gente acessa algum site, alguma coisa, aí aparece aquele negócio assim, não sou um robô. Que tipo, aquilo é uma autenticação, chega a ser, ou o que seria aquilo? Sim, ele é aquela questão de eu não sou um robô, ele é uma forma de impedir, parece com isso aqui, ó. Ele parece com
essa defesa aqui, de tentativa ilimitada, limitada. Por quê? Uma máquina, vamos dizer assim, um algoritmo, ele não vai conseguir reconhecer aquela área da página. E aí, você, como humano, você pode ir lá, pegar o seu mousezinho e clicar lá. Mas o algoritmo, ele não mexe o mouse. Uhum. Ele executa operações, ele não vai lá e clica naquele lugarzinho lá. Então, ele não consegue passar daquela tela. O que acontece? Às vezes as pessoas elas criam algoritmos para tentar várias vezes tentar uma senha, tentar um usuário e aí o sistema permitir a entrada. Mas se você colocar o CAPTCHA ou colocar aquele negócio de sou um robô, não sei o que lá, ou clicar lá nos semáforos, né? Quem nunca clicou nos semáforos? Clicar nos carros, né? Um computador ele não vai conseguir fazer aquilo lá. Tem muito a ver com depois vocês procuram sobre teste de Turing. Já ouviram falar no teste de Turing? É um teste para inteligência artificial. A inteligência artificial é uma inteligência perfeita que consegue replicar o ser humano. Então, ela passa no teste de Turing. Os robôs burros, vamos dizer assim, né? Os algoritmos que só executam operações, eles não passam do teste de Turing. O teste, aquilo que está sendo colocado, o CAPTCHA, o não sou um robô, aquilo lá é um teste de Turing. É para ver se é um humano ou é um robô realmente que está tentando entrar no sistema. Porque um robô não conseguiria fazer aquilo lá. O teste de Turing tem a ver com o Alan Turing? É o nome que eles deram, né? Porque, na verdade, quem inventou esse teste foi o Alan Turing. Tem até, inclusive, uma sugestão de um filme aí, é o Jogo da Imitação. Jogo da Imitação, muito bom o filme. Que jogo e tem a ver, inclusive, com a matéria, o conteúdo da aula do ciclo passado, né? Criptografia. Né? Mostra como que a criptografia ela ajudou a vencer a guerra, né? A destruir lá a máquina Enigma, né? dos nazistas, né? O Alan Turing, que era o pai da computação, da criptografia, o cara fera lá, que ajudou a vencer a guerra, simplesmente usando a ideia da criptografia. Vale a pena bastante assistir. Alguma outra dúvida, gente? Não, por mim tudo bem, professor. Não, tá tudo certo, então, professor. Daniel? Esse Daniel tá aí ainda? Dormiu? De boa, tá aqui. Beleza. Então tá, gente. Obrigado por terem comparecido. Perdoem pela aula longa. Não, imagina, professor. Não, mas a aula foi boa. Bem interessante. Foi boa. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem procurar no WhatsApp e fazer as perguntas lá também. Ou revisitar os vídeos. Vou tirar a gravação aqui.